Olá, meus queridos, nós vamos agora para a nossa 10ª e última aula. Nós falamos na aula passada, um pouquinho, no finalzinho dela, sobre adorar Deus com os nossos bens. Tá? Como é importante a gente trabalhar essa área, e eu quero encerrar esse estudo falando disso, tá bom? E eu quero usar como texto base Marcos, capítulo 14, versículo 3. A Bíblia diz assim: E estando ele em Betânia, assentando à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço. E quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve entre si que se indignaram e disseram: Para que se fez isso? Para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender por mais de 300 denários, e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela. Irmãos, eu acho esse texto fantástico, tá? É um dos textos que para mim fala de uma questão de adoração muito forte. A Bíblia está dizendo dessa mulher que estava, né, na casa de Simão, né? E a Bíblia vai dizer, querido, que ela quebra um perfume precioso nos pés de Jesus. É uma história que muita gente já conhece, e a Bíblia diz que bramavam contra ela. Outras traduções diz murmuravam, né? E aí assim você vai ver que brigaram com ela de uma maneira terrível, foram severos com ela, trataram de forma áspera mesmo, né? E a ideia deles é a seguinte: não poderia dar aos pobres, né? Jesus, porém, disse: Deixai-a, porque a molestais? Ela fez boa obra, porque sempre tende os pobres convosco, e podeis fazer-lhes o bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre tendes. Ele fez o que podia, ela fez o que podia, e antecipou a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Irmãos, eu fico pensando nesse texto e às vezes eu fico raciocinando em relação a ele. Qual o motivo dessa indignação toda, né? Qual o motivo deles estarem tão furiosos com a mulher? Eles classificaram aquela atitude como um desperdício. Eles estão olhando e falaram: como que pode desperdiçar isso em Jesus? A Bíblia fala, gente, que que esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários. A quantidade, né, não dá para saber. Se mais de 300, pode ser 305, 310, 315, 330, sei lá. É difícil saber. 350, né? Eu acho que era mais ou menos essa faixa. Vamos pensar. Né? Mas vamos pensar que é 300. Tá? Vamos pensar em 300. Irmãos, naquela época, o denário, querido, era um dia. Um denário era um dia de trabalho da pessoa. Então, os judeus trabalhavam 6 dias por semana, era 6 denários. Né? Ele ganhava 6 denários por semana. Todos os 12 meses do ano deles tinham exato 30 dias. Tá? Então, isso dava, em média, 25 denários por mês, se a gente for fazer uma conta, né? Bem por cima, bem grosseira. Então, isso significa que levaria um ano de trabalho para essa mulher conseguir 300 denários. Então, eles estão olhando para algo que para eles é absurdo. Porque, irmãos, era um ano de trabalho. Tá? Era muita coisa. Era um dinheiro terrível. Por isso que eles estão olhando e dizendo é um desperdício. E isso, irmão, 300 denários se fosse vender rápido. Né? Segunda mão rápido. A gente nem sabe calcular mais ou menos o valor disso aí. Agora, querido, vamos pensar. A pessoa não juntava isso aí no ano. Por quê? A pessoa precisava comer, precisava vestir, precisava viver. Então, na verdade, querido, ela não conseguiria juntar isso num ano. Ela juntaria isso aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei exatamente. Então, era uma quantia muito alta. Tá? E eles acreditavam que tudo isso havia sido um desperdício para Jesus, colocado em Jesus ali. E eles estavam preocupados com tudo aquilo que é o projeto. Eles estavam dizendo: dá para dar para os pobres, dá para fazer as coisas, dá para vender. Eles já calcularam a conta rapidinho ali na cabeça. Dá para fazer algo. Porque o foco deles, irmãos, não estava em Jesus. O foco deles era o que dava para fazer com o dinheiro. Querido, o foco deles não era a declaração que aquela mulher havia feito. Porque é fantástico se você for parar para pensar. Gente, para mim é uma das maiores adorações da Bíblia. Por quê? Não teve uma palavra. Irmão, você não vê uma palavra, você não vê ela falando nada, você não vê, querido, uma música de fundo, um ambiente. Não, irmão, ela foi lá e simplesmente ela falou: vou fazer o melhor que eu tenho para Deus. Eu vou focar em Jesus, eu vou olhar para Ele, eu vou colocar o meu melhor para Ele.
Então você vê, querido, um nível de adoração completamente extravagante, a ponto dela dar o melhor que ela tinha. Tá? Então eles estão molestando ela, porque eles estão olhando o que dava para fazer. E muitas vezes é assim, irmãos. Né? As pessoas elas estão dando aquilo que é o financeiro e elas estão olhando o que dá para fazer com o dinheiro. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero que a igreja tenha ar-condicionado, eu quero que a igreja tenha aquilo, eu quero que... Irmãos, eles não estão focados em Jesus. Enquanto está todo mundo, né, todo mundo focado naquilo, aquela mulher percebeu algo que nenhum deles havia percebido. Aquela mulher tinha o foco de fazer uma declaração para Jesus de uma forma diferente. Então, assim, querido, a adoração, quando se trata do financeiro, irmão, mexeu bastante com Jesus, essa adoração dela. Essa forma de adorar, querido, foi uma forma que mexeu com o coração de Cristo. Olha o que ele diz, versículo 6. E Jesus, porém, disse, deixai-o, porque a molestais? Ela fez boa obra, porque os pobres sempre têm convosco. A ideia de Jesus é o seguinte, vocês querem fazer o bem para os pobres, eles estão aí. O tempo inteiro eles estão aí. Né? Vocês podem fazer o bem para eles. Então, assim, essa mulher, ela focou em Jesus. Ela focou de uma forma em Jesus muito linda. Ele diz, quando quiseres, mas a mim nem sempre tendes. Ela descobriu algo, querido, que eles não descobriram. Esta fez o que podia e antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado em sua memória. Eu acho isso aqui fantástico. Jesus está dizendo, deixa a mulher em paz. Enquanto vocês estão olhando o que dá para fazer com dinheiro, os projetos que vocês têm para ser financiados, ela olhou para mim, ela me enxergou. Então o foco, querido, da adoração é Cristo, irmão. Qualquer área que você for fazer, o foco da adoração é Ele. É o que Ele é o que Ele representa. É que Ele é Senhor de todas as coisas. Isso me chama a atenção, a forma que essa mulher trabalhou, né? E Jesus disse que ela se antecipou ao ungir o meu corpo para a sepultura. Irmão, o livro de Salmos, o capítulo 16, versículo 9, diz algo interessante. Diz assim, ó, por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Irmão, diferente de Lázaro, que cheirava mal, querido, o corpo de Jesus não sofre nenhum tipo de corrupção, não sofre decomposição, né? Ele foi guardado de forma sobrenatural pelo Espírito Santo. E essa mulher, quando ela toma o óleo para ungir Jesus Cristo, né? Jesus está anunciando profeticamente que o poder do Espírito Santo envolveria ele envolveria seu corpo e ele seria guardado e protegido até a hora da ressurreição. Jesus está dizendo, ela preparou o meu corpo para a sepultura. Irmãos, era normal. A técnica que eles trouxeram do Egito era uma técnica de embalsamar as pessoas. Então, querido, isso eles faziam, eles seguravam a pessoa, eles trabalhavam na pessoa lá, enrolavam ela, protegia ela com óleo, né? Para que, de alguma forma, esse corpo, querido, ele não sofresse tanta decomposição, né? E a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele não sofreu isso. E ela que fez isso, ela foi e trabalhou de uma forma linda para poder, querido, de alguma forma preparar o corpo de Jesus Cristo, espiritualmente falando. Jesus disse que com ela, querido, nós aprendemos algo muito interessante. Sabe, meu irmão? Eu acredito assim, querido, hoje, independente do que se vai fazer com projetos da igreja, né, isso não é mais importante. O mais importante é a declaração que a gente faz de adoração a Cristo com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu acho interessante que no versículo 9 Jesus diz, em verdade vos digo que toda parte do mundo onde o evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Jesus disse, querido, que isso seria contado e nós aprendemos com ela. Essa mulher virou um exemplo forte. Mais do que ser contado, querido, essa mulher seria lembrada para sempre, porque ela trouxe uma atitude de honra e de amor e de adoração a Cristo. Irmão, Maria de Betânia, irmã de Lázaro e Marta, ele está dizendo, todos os lugares onde esse evangelho for pregado, onde houver um discípulo meu, vão anunciar o que essa mulher fez. Nós estamos falando dela, né? Estamos falando dela. Por quê, querido? Porque ela trouxe uma adoração fantástica. Ela enxergou Jesus. Ela adorou com seus bens. Ela entregou o melhor que ela tinha para Cristo. Jesus honrou essa mulher, querido, porque ele se sentiu honrado pelo que ela fez. No mundo natural, irmão, o que ela fez não tinha valor algum.
Mas a declaração que ela fez, querido, né, valia algo muito, 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 mas muito, porque ela trouxe honra a Cristo. Irmão, quando você pensa nessa questão, a Bíblia diz que Judas, querido, ele cuidava da bolsa, do ministério de Jesus Cristo. E ele roubava, irmão. O tesoureiro, o primeiro tesoureiro é ladrão. Olha que situação. Mas vamos pensar, querido. Olha o que a Bíblia diz, João 12,6. É assim, ora, e ele disse isto porque, pelo cuidado, não pelo cuidado que tivesse pelos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava ali o que lançava. Irmão, vamos pensar, querido. Se você lançou alguma coisa lá, né? Você fosse alguém na época de Jesus e você tivesse lançado alguma moeda e o Judas, o ladrão, tinha roubado, né? Você acha que você perderia a bênção do Senhor por causa disso? De maneira nenhuma. Você seria abençoado. Não é porque, querido, né? Então, assim, o que se faz com a oferta não é o mais importante. E eu não estou aqui dizendo, irmão, que quem rouba Deus, quem rouba, né? Se algum pastor ou padre ou qualquer coisa rouba, não vai pagar por isso. Você sabe o final de Judas qual que foi. Mas eu estou dizendo que a declaração que se faz, quando você está dando o seu dízimo, a tua oferta, quando você está pegando o melhor ali para Deus, você está fazendo uma declaração de amor. Você está colocando ele acima de tudo. Foi exatamente o que essa mulher expressou. Expressou um coração, querido, que o amava. As pessoas estavam tudo olhando para aquilo que era o dinheiro que dava para fazer. Ela não. Ela estava dizendo, o meu foco é Jesus. Existe uma adoração, querido, que ela é feita através do que, irmão? Dos seus dízimos, das suas ofertas, de toda a contribuição. É adoração também, querido. Então é importante a gente compreender isso, porque parece que as pessoas não olham dessa forma. Né? Elas não olham dessa forma. Então, irmãos, coloque isso na sua cabeça. A adoração, que também é feita com o nosso dízimo e com a nossa oferta. Jesus eternizou essa mulher, diz, aonde for pregado o evangelho, onde tiver um discípulo meu, vão falar dela. Não está falando que vai falar de Jesus, vai falar dela. O nome dela vai ser falado. Então, querido, o que acontece? Chamou a atenção, mexeu com Jesus de uma forma diferente. Irmão, faça isso, querido. Toque o coração dele. Diga, Deus, eu quero dar o meu melhor. Eu vou me dedicar em relação a essa área também. E você vai ver, querido, a bênção de Deus sobre você. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Queridos, eu quero orar por você, você que terminou esse curso, você que chegou até a última aula aqui. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te exalto por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Deus, que essas aulas, Senhor, Deus, que esse tempo que essa pessoa ficou ouvindo, assistindo, Senhor, que o Senhor possa tocar o coração dela. Que o Senhor possa abençoá-la, que o Senhor possa instruí-la, e que em nome de Jesus, Senhor, não seja simplesmente, Senhor, algo que seja palavras, não seja simplesmente informação, mas que possa descer ao coração de cada um, e que o teu coração, meu Pai, possa estar alinhado com esse coração. Que o teu Espírito Santo ajude essas pessoas a viver, a se conectar ao Senhor de uma forma diferente através do louvor e da adoração. Abençoa, Senhor. Coloque as tuas mãos em nome de Jesus. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus.